Para entrevistar o jurista Miguel Reale, nós convidamos o professor Celso Laffer, titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o jornalista José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde, a procuradora Luísa Najib Eluf, do Ministério Público de São Paulo, a jornalista Silvana de Freitas, repórter do jornal Folha de São Paulo, o jornalista Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico, e o jornalista Ronald Freitas, da editoria Brasil, da revista Época. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Para você participar do programa, o nosso telefone é o 0, código da operadora 11 252 6525. O nosso fax é o 3874 3454, também código 11 aqui da capital São Paulo. E pela internet, o endereço do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, professor Reale. Boa noite. Eu tenho quase que a metade da idade do senhor, mas desde que eu era garoto até hoje, a profissão de advogado mudou muito no Brasil. Houve uma época em que nenhum garoto imaginava que a profissão de advogado fosse uma profissão de futuro. E hoje, na beira aí do terceiro milênio, nós estamos vendo que cada vez mais ela está presente nesse cenário do Brasil e do mundo. Então, eu queria que o senhor dissesse, de 1934, quando o senhor começou para cá, o que é que mudou mais nessa profissão e como é que o senhor enxerga a perspectiva da profissão daqui para frente? Para responder a esta pergunta, é necessário talvez dar um passo atrás e lembrar que no seu livro Sobrados e Mocambos, Gilberto Freire dedica todo um capítulo a este tema, a ascensão do bacharel e do mulato. Esta ascensão do bacharel ocorreu, na realidade, mais da metade do século passado. Não que não houvesse, evidentemente, a presença do bacharel, bastaria lembrar o nome dos dois maiores bacharéis, Teixeira de Freitas e Pimenta Bueno. Mas, na realidade, a generalização da posição de bacharel ocorreu naquela data. E Gilberto Freire chega à conclusão de que o segundo império, a segunda monarquia, Dom Pedro II, foi o regime dos bacharéis, a começar pela própria figura de Dom Pedro, que seria a encarnação do bacharelismo. É discutível um pouco essa visão de Dom Pedro II, mas não há dúvida nenhuma que a ascensão do bacharel aconteceu então e iria se projetar depois na República, e sobretudo na República Velha, quando, cessada a crise militar, adveio a presença dos grandes presidentes da República civis, como Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, etc. De maneira que eram efetivamente os grandes bacharéis que tinham uma visão, ao mesmo tempo, complexa. Porquanto o bacharel, até então, não era apenas um bacharel. Porquanto não havia, no Brasil, faculdades de filosofia, faculdades de economia, ou então de sociologia e de ciências sociais. Tudo se concentrava nas faculdades de Direito, que eram, aliás, limitadas, sobretudo Faculdade de Direito de São Paulo e Faculdade de Direito do Recife, antes Olinda, mas depois Recife. E essas faculdades de Direito substituíam as universidades do ponto de vista humanístico. Todos os estudos humanísticos eram feitos pelos bacharéis, de maneira que o sentido que havia em 1934, antes de 30, o sentido do bacharel era muito amplo, porque abrangia os artistas, os grandes literatos. Como não havia escola de literatura, a Faculdade de Direito de São Paulo era, ao mesmo tempo, um centro literário e um centro jurídico, um centro político e assim por diante. De maneira que a mudança sobreveio mais tarde, quando se deu uma especialização maior do bacharel como o operador do direito, ao mesmo tempo que ia crescendo a sociedade e, por conseguinte, as responsabilidades
do bacharel neste campo restrito do direito. Porém, é preciso notar que o bacharel no Brasil jamais ficou preso a uma determinada linha. O bacharel é um espírito curioso. Ele vai logo para a ciência política, vai um pouco para as ciências gerais em geral. Se olha mesmo o meu caso pessoal, por exemplo, estudei apenas faculdade de Direito, não fiz curso de filosofia, mas logo, através da filosofia do direito, meu espírito foi levado à filosofia, à poesia, à literatura e assim por diante. De maneira que, hoje em dia, porém, está havendo um barateamento da posição do bacharel em razão do imenso afluxo de faculdade de Direito que o governo permitiu que se constituíssem. Eu responsabilizo diretamente o governo central pelo número extremamente grande de faculdade de Direito que não tem as condições essenciais. Não pense que eu seja contra o ensino privado, o ensino particular, porque lecionei, por exemplo, no Mackenzie, ou então que eu seja contra as faculdades de Direito no interior. Algumas delas são muito boas, algumas delas nos provões têm demonstrado muita capacidade. Porém, a maioria, feitas de afogadilho, não tem um corpo docente altamente qualificado. São velhos professores, são velhos advogados, alguns deles muito capazes, que se tornam professores. E, às vezes, são magníficos professores, mas autodidatas, sem ter a experiência profissional que se adquire através da gradativa conquista das posições como de mestrado, doutorado, livre-docência, e assim por diante, que caracteriza propriamente as faculdades de Direito normais. Professor, isso que o senhor falou está se refletindo hoje numa grande crise que tem sido denunciada, inclusive, no noticiário. Por exemplo, se abre um concurso para magistratura, se abre um concurso para 100 vagas, concorrem 5 mil bacharéis e não conseguem preencher 30 vagas. 2.600 a última presença. Os exames da ordem estão tendo um grau de reprovação terrível. Então, onde é que nós vamos parar com isso? Onde vai nos levar essa crise do ensino do direito, sobretudo, né, por causa dessa questão dessas escolas abertas de qualquer jeito, sem nenhuma fiscalização do Ministério da Educação? A fiscalização devia ser mais rigorosa. As chamadas provões têm demonstrado que existem poucas faculdades classificadas na letra A e B. A maioria é C e muitas são D, quando não é. De maneira que deveria ter uma consequência, exigir que a realização de adaptações através, sobretudo, do corpo docente. É o corpo docente que faz a maior falha. Porquanto eu tenho ido pelo interior, tenho feito conferências, tenho atendido ao convite dos estudantes, eu tenho um grande respeito pela juventude universitária, de maneira que tenho ido a várias faculdades do interior e tenho encontrado faculdades materialmente bem situadas, melhor do que a faculdade a que eu frequentei, que era o antigo convento do Lago de São Francisco, porque eu estudei ainda no velho edifício de Taipa, não é? Em que as salas de aula eram tremendas, de maneira que há as condições materiais para a realização. Devia haver uma fiscalização maior, e porque essas faculdades são altamente rendosas, pelo visto. Pelo que eu pude verificar... Se abrem tantas? Se abrem tantas, na verdade? Se abrem tantas é porque assim, dá muito dinheiro. Mas qual é a consequência disso? Há uma retribuição. Nós vamos ter um direito cada vez mais controlado por analfabetos ou por mais jovens. Por causa disso, os juízes são cada vez mais jovens. Já temos aí juízes com 22, 23. E depois há um outro aspecto que eu acho muito importante. Na tradição dos bacharel no Brasil, havia um amor pela língua. Sabia-se escrever português. E eu posso afirmar com toda segurança que, em grande parte, as reprovações se dão
não pela falta de conhecimento do direito ou da legislação, mas pela incapacidade de expressar o próprio pensamento e de fazê-lo com uma certa, não só com correção gramatical, mas com uma certa elegância. O bacharel é um retórico, e o bacharel antigo, então, era de tal maneira que, lembra-se, quando foi feito o primeiro Código Civil, que está em vigor ainda, qual foi a grande discussão? Não foi sobre direito civil, foi sobre gramática, foi a grande discussão da réplica e da tréplica entre Rui Barbosa e Carneiro Lisboa, se não me engano. Perdões de vez em quando, na prosa assim, falha o nome. A discussão versou sobre linguagem, sobre pronúncia e assim por diante, e não sobre temas jurídicos. Nesse ponto, nós progredimos. Por quanto da feitura do Código Civil atual, as discussões havidas foram sobre assuntos jurídicos e não sobre assuntos gramaticais. Professor, o senhor presidiu a comissão de reforma do Código Civil que hoje tramita no Congresso, né? O nosso código é de 1916 e a sociedade brasileira toda está pedindo uma modernização Exato. de um sistema que está ultrapassado. É a terceira tentativa de reforma do Código, como sabem. Então, professor, por que essa demora? O que é que está emperrando a aprovação do novo Código Civil? Nesse momento, não. E, neste momento, a aprovação feita pelo Senado obedeceu a uma certa pressa, porque ele tinha ficado esquecido num canto. Repentinamente, o Senado resolveu, num fim de legislatura, tomar conhecimento das 460 emendas oferecidas antes da Constituição de 88. De maneira que o trabalho do Senado foi magnífico. Eu reconheço, eu colaborei muito, o ministro Moreira Alves também, o relator geral Josafá Marinho tem uma colaboração magnífica em contato com os dois membros remanescentes, porque mais um, mas este não se interessa muito. Mas aqueles que estão na ativa são até hoje, apesar da perda de 4 companheiros, nós demos uma colaboração muito intensa. Porém, aconteceu o seguinte, depois da aprovação do Senado, o projeto do Código Civil foi para a Câmara dos Deputados. De acordo com o regimento interno do Congresso Nacional, caberia à Câmara dos Deputados apenas dizer sim ou não às emendas do Senado, porque o Código já tinha sido aprovado pela Câmara. Mas houve, então, um entendimento. Entendeu a Câmara dos Deputados que havia matéria que precisa ser melhor examinada, sobretudo em matéria de direito de família. Havia algumas lacunas a serem preenchidas. E, então, houve um entendimento, fez-se uma reforma, houve uma resolução, modificando o regimento, ou melhor, adaptando o regimento ao caso específico de codificação. Esse fato é pouco conhecido. E criou-se uma espécie de comissão mista de advogados, de senadores e deputados. E já chegaram a um acordo sobre os pontos essenciais, de maneira que é possível que dentro de alguns meses se possa ter uma solução para o Código Civil, finalmente atualizado, porquanto o problema todo era pôr o Código em consonância com a Constituição, que em matéria de direito de família fez uma revolução profunda, como todos sabem. E, sobretudo no que diz respeito à igualdade dos cônjuges, à igualdade absoluta dos filhos, de maneira que tudo isso refletiu num novo espírito do direito de família, que agora, com essas novas emendas feitas praticamente como um acordo de Câmara e Deputados, e que volta agora à Câmara, depois volta ao Senado, eu não posso estar explicando aqui em minúcias o processo a ser seguido, mas eu espero que dentro de pouco tempo, finalmente, se venha a ter um código de caráter social, em substituição ao código em vigor,
que foi feito no fim do século passado e que entrou em vigor em 1916, porque se perdeu um tempo imenso discutindo gramática. Professor. E poucas regras, foram as emendas de natureza jurídica, fundamentalmente. De maneira que a situação mudou, e isso responde um pouco à sua pergunta. O bacharel hoje se preocupa mais com o direito do que com a expressão linguística, até com um certo indevido desprezo ao idioma. Professor, falando em Código Civil, gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Eu diria que falasse um pouco Mais alto, certo. O Código, ele protege a vida desde a concepção. Então, eu indagaria ao senhor se ele não deveria tratar de questões atuais, como, por exemplo, os embriões congelados, aqueles que não são aproveitados na fecundação artificial. O senhor tem dito que essa questão deve ser tratada em lei especial para ser melhor amadurecida. Mas eu indago o seguinte, essa não é uma questão essencialmente ligada ao direito à vida para ser contemplada no Código? Não, mas o Código enuncia o princípio geral. Agora, a questão da concepção, a concepção in vitro é um problema altamente complexo, que não envolve apenas questões de direito, envolve engenharia genética, envolve medicina, envolve direito administrativo, a fim de tomar certas precauções, a fim de que haja, na realidade, garantia de que aquela reserva de germinação efetivamente pertence a fulano e não a Bertrano, de maneira que isso não seria próprio de um Código Civil, é matéria especificamente de direito especial. Mesmo porque os países que mais hoje usam esta concepção extrauterina, os países que mais se realizam neste campo, nem sequer têm Código Civil, como é o caso da Inglaterra e o caso dos Estados Unidos da América. O que demonstra, portanto, que a matéria não é de codificação civil, mas sim de legislação oportunamente especializada. Professor, por favor. O senhor, como nós sabemos na faculdade, é um homem plural. O senhor tem uma gama de interesses muito grande. Nós estamos falando do direito civil, onde o senhor teve um papel fundamental neste processo de coordenador do novo Código. O senhor é, ao mesmo tempo, uma autoridade em direito constitucional, em direito administrativo. O senhor também lidou com o direito internacional ao criar um modelo jurídico de Itaipu. O senhor tem uma preocupação grande na área de direito industrial. Como é que o senhor, na sua experiência profissional, concilia essas diversas vertentes? O senhor menciona um pouco isso nas suas memórias, de que uma coisa leva a outra e uma visão integral, que é sempre uma preocupação permanente do seu espírito, o ajuda a lidar com essas múltiplas dimensões da experiência jurídica. Mas eu creio que todos nós e os telespectadores teriam muito interesse em ouvir como é que o senhor concilia esta multiplicidade de interesses numa visão, ao mesmo tempo, abrangente e unitária da vida do direito. Essa sua pergunta é um tanto embaraçosa, porquanto ela diz respeito a um modo de ser pessoal daquele que vai responder. Eu tenho uma vocação, digamos assim, de submeter tudo a uma visão globalizante. É o que foi bem observado por Alceu Moroso Lima, quando ele afirmou que eu tinha uma vocação para a integralidade, para a visão global. É algo talvez pessoal até certo ponto, mas na realidade isso depende de outro fator. É que a cultura contemporânea é marcada pela interdisciplinaridade. Se existe um princípio que caracteriza a cultura moderna, é a inter-relação que se põe entre os vários problemas. De maneira que ninguém pode ser apenas jurista e tão somente jurista neste ou naquele setor, porque os problemas, desde logo, chamam uns aos outros, exigindo, portanto, um estudo com mais abrangente.
De maneira que eu diria que, objetivamente, do ponto de vista objetivo, o problema é de interdisciplinaridade. E do ponto de vista subjetivo, é um problema vocacional. Há pessoas que nascem com uma vocação única, ou seja, focalizado segundo o que eu chamo uma estrela polar valorativa. Há pessoas que nascem com destino marcado no sentido de ser engenheiro, ou de ser advogado e advogado criminalista. E somente se sente bem ao tratar de assuntos penais, enquanto que outros, ao contrário, têm uma tendência de alargamento de interesse. Talvez sejam um espírito mais curiosos. O importante, porém, nesse alargamento de perspectivas, é procurar não ser superficial. O risco da pluralidade é a superficialidade. E eu tenho procurado compensar um pouco as coisas, e em razão dos estudos que tenho realizado de natureza filosófica, a filosofia tem sido uma espécie de engrenagem que vai permitindo a composição dos valores de maneira que não descambe num sentido em prejuízo dos outros. O senhor seria, então, mais raposa do que ouriço, aquela comparação famosa que o Isaiah Berlin usa, baseado no poeta grego Aquíloco, da raposa, que sabe muitas coisas, mas não sabe uma coisa que só o ouriço sabe. O senhor seria mais raposa do que ouriço. Eu acho que sou uma combinação das duas coisas. Ou pelo menos tenho essa pretensão de combinar as duas coisas. Ou seja, uma capacidade de resistência unida a uma preocupação de visão e de perspicácia. Se falha ou não, esse é outro problema. Se é uma ambição, é um pouco de vaidade pessoal que cada um carrega e às vezes não quer revelar. Professor, essa sua visão integrada da lei, do direito, da justiça e multidisciplinar, inclusive fora do mundo do direito, ela é uma marca registrada sua, que contribuiu muito para o avanço do estudo do direito no Brasil. Agora há pouco, o senhor falava sobre o aviltamento, a queda do nível técnico do bacharel, do advogado. Eu queria lhe perguntar sobre o aspecto moral. Existe na mentalidade, me parece que isso já é uma coisa incrustada, que o advogado pode mentir para defender o seu cliente. Pode, para conseguir a absolvição do seu cliente, mesmo sabendo culpado, alegar a sua inocência. Como é que o senhor vê nesse plano, que não chega a ser filosófico, mas moral, essa crença que parece que já se estabeleceu no Brasil? É inegavelmente que o direito é inconcebível com a abstração do problema moral, do problema ético. Quanto à capacidade de atender aos valores ou às necessidades do seu cliente, aí é um problema que tem um certo limite. Até certo ponto eu compreendo que haja uma certa tática, porque o advogado que não tem uma certa capacidade de imaginação para a defesa dos interesses do seu cliente, ele está falhando com a sua obrigação operacional. Ele é um operador do direito. O importante é o advogado aceitar ou não a causa quando lhe é oferecida. Muitas vezes tem acontecido de ser procurado como advogado, me é exposta uma questão e eu respondo, não tenho condições de aceitar a sua causa, porque me levaria a um comportamento com o qual não estou de acordo. O senhor acha que agora, se o advogado, ao contrário, mas isso vai até um certo ponto, porque ninguém pode deixar de ter um defensor. E o defensor, quando não encontra ninguém, ele tem um defensor dativo que vai dar a ele as condições de defesa, porque ninguém pode ser condenado sem ser defendido, e não pode haver defesa sem controvérsia, que, aliás, a controvérsia é assegurada até pelo artigo 5º da Constituição. De maneira que eu admito, até certo ponto, uma estratégia,
que não fere propriamente a moral. O que é importante, porém, é não transformar a verdade em erro ou algo que é altamente criminoso em uma virtude. De maneira que há um balanceamento de valores como existe em toda e qualquer atividade, inclusive na atividade do advogado. Professor, vários telespectadores mencionam a mesma questão. Carlos Henrique Maciel, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Ricardo de Azevedo, advogado de Pirituba, e Jaime de Souza Marcos, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, querem saber o que é que levou o senhor a abandonar na década de 30 o marxismo, em que militava, e passar ao integralismo, e o Jaime de Souza Marcos pergunta se o senhor considera ter tido uma vida integralista. É muito oportuna esta pergunta, porque há muito equívoco a respeito do integralismo. Em primeiro lugar, a fase marxista que eu tive foi uma fase de adolescente, em convivência, sobretudo, com professores italianos, entre eles o grande mestre Piccarolo. Era um marxismo de caráter ético e não um marxismo baseado no materialismo histórico. O integralismo foi um momento de minha vida do qual não me arrependo, porque me trouxe uma grande experiência, mesmo porque nada tem a ver com aquela formação que geralmente se explica. No primeiro volume de minhas memórias, eu explico suficientemente o assunto, mas continuo a repetir os mesmos slogans a respeito do integralismo. Porque no Brasil nós estamos habituados a criticar sem ler e a silenciar por cálculo. E então é necessário superar esses dois erros fundamentais. Ora, o integralismo é uma atitude que atraiu a atenção dos jovens de sua época. Para se ter uma ideia, eu vou lembrar alguns nomes de coetâneos meus, que não apenas Miguel Reale era integralista, mas Miguel Seabra Fagundes, Câmara Cascudo, Adonias Filho, Álvaro Lins, Lacombe, Adonias Filho. Roland Corbusier. Eu estou lembrando aqui alguns nomes para mostrar que era a fina flor da mocidade de meu tempo. Porque o que havia no integralismo era um nacionalismo visando a reforma da situação brasileira. Porque o que havia na época era apenas partidos locais, partidos estaduais. Partido nacional só havia um, que era o Partido Comunista. Os demais partidos eram partidos estaduais. O integralismo foi o segundo partido nacional, baseado sobretudo nas ideias de Alberto Torres e de Oliveira Viana. É claro que eu poderia dizer que o integralismo foi um reflexo do modernismo no campo político. Assim como na Semana de Arte Moderna, um grupo de jovens procurou alterar a situação literária e estética do país, um outro grupo de jovens, com Plínio Salgado, que ele era um homem já feito, mas que era um adepto da doutrina social da Igreja. E, por outro lado, eu tenho que explicar que o integralismo era uma corrente variada. A posição de Plínio Salgado era de fiel à doutrina social da Igreja, com uma aparência externa. Muitos dizem, mas por que tinha o Anauê, a saudação? Por que usava a camisa verde? Porque, na realidade, naquela época, houve uma preocupação pelo chamado Estado Forte. Essa ideia do Estado Forte está na obra de um Fernando de Azevedo, no seu livro sobre a cultura brasileira. Ele fala na necessidade de compor a democracia e um Estado de responsabilidade. Monteiro Lobato. E incorporação. De maneira que era uma ideia generalizada. Nós copiamos alguma coisa do fascismo, mas não o seu autoritarismo. Nós queríamos, ao contrário, uma democracia corporativa. Quem quiser uma resposta mais profunda, leia o meu livro e depois faça perguntas. Não faça as perguntas antes de ler. E atualmente, professor, politicamente, como o senhor se colocaria? Como?
atualmente, em termos políticos, Sim. como é que o senhor se colocaria? Bom, a minha vida passou por várias fases. Sim. Depois do integralismo, o integralismo durou 5 anos. E durou apenas 5 anos. Fala-se tanto nele. Ele começou em 32, quando não existia nem sequer interismo. O interismo passou a ser alguma coisa dos anos 34, 35 para frente. Então, quando falo integralismo, é uma cópia do hitlerismo. Aí é um erro, um anacronismo manifesto. Mesmo porque nós nunca tivemos preocupação racial, nunca tivemos antissemitismo como preocupação racial ou religiosa. Mas depois, quando o Getúlio Vargas fechou os partidos todos, fechou o integralismo também. O integralismo desapareceu porque foram proibidas as agremiações políticas. De maneira que essa pergunta devia ser feita a Getúlio Vargas, por que ele resolveu fechar os partidos e implantar o Estado Novo durante vários anos. Restabelecida a democracia, eu não concordei em restabelecer-se o integralismo, porque me pareceu que não era mais adequado. E quando o Plínio Salgado fez o Partido de Representação Popular, eu não concordei. E fundei o meu partido junto com quem? Com o grande democrata Marrei Júnior. Juntamente com Marrei Júnior, eu fundei o Partido Popular Sindicalista. Nota bem, eu mantive a ideia corporativa, mas em termos de sindicalismo. Partido Popular Sindicalista. E, ao mesmo tempo, havia outro partido que se chamava Partido Agrário Nacional. E um terceiro partido de Ademar de Barros, que se chamava Partido Republicano Progressista. E eu entrei em contato com o Ademar, não sei por que razão, e tornamos-nos muito amigos e resolvemos fazer uma fusão dos 3 partidos. E esses 3 partidos, Partido Popular Sindicalista, Partido Agrário Nacional e Partido Republicano Progressista se fundiram e surgiu, então, o Partido Social Progressista, que iria eleger Ademar governador do Estado. E que iria ter uma repercussão imensa no destino do Brasil, inclusive porque este mundo gira, o Partido Social Progressista iria eleger Getúlio Vargas junto em aliança com o PTB, com o Partido Trabalhista Nacional. De maneira que, eu não passei do integralismo para a minha posição atual, que é de um social-liberal. Hoje eu tenho uma posição de liberalismo social conhecida, exposta desde o meu livro, que se chama Pluralismo e Liberdade, e que é de 1963. Professor. Mas ninguém se lembra de pluralismo e liberdade, se lembram só das minhas obras integralistas, das quais muito me orgulho e muito me envaideço. Professor, e qual é a avaliação, já que a gente está falando de partido político, o senhor disse, por ocasião da votação da Constituição em 88, que os partidos brasileiros estavam vivendo um momento complicado. E eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz hoje, à luz dessas últimas eleições, inclusive. Das últimas eleições? Isso. Como é que os partidos evoluíram? Eu gostaria de fazer uma observação prévia para justificar aquilo que eu vou dizer depois. O grande cientista político Giovanni Sartori declara, com muita razão, que a democracia atual é, sobretudo, uma partidocracia. Nesse sentido, a democracia brasileira é capenga, porque os nossos partidos não são agremiações dirigidas por um grupo de ideias, por uma programática devidamente esclarecida. De maneira que nós não temos, na realidade, partidos claramente situados. Aos poucos estão começando a tomar posição. E então, a última eleição já demonstrou que já houve um progresso. A última eleição teve um grande mérito, não foi guiado apenas pelo problema pessoal. Houve uma certa... Não me refiro somente à eleição em São Paulo, eu me refiro à eleição no Brasil inteiro. Como o PT tinha a fama imerecida de ser um partido moralmente responsável no exercício da coisa pública, houve uma propensão para o PT
mais moralista do que a ideológica. E foi essa uma das notas fundamentais que houve no Brasil inteiro. E é a razão pela qual o segundo turno teve um significado de adesão a esse sentido ético que estava presente no subconsciente nacional, cansado que nós estávamos de tantas surpresas em matéria. Mas, o professor, houve também, nesta eleição, conforme lembrou o ministro Pedro Malan em entrevista recente, um prestígio que o eleitor deu a bons administradores. Quer dizer, houve um apoio a boa, um voto pragmático. Não foi apenas o seu aspecto moral, mas também... foi também uma certa atenção dada à capacidade, à eficiência do bom administrador, que não é exclusiva do PT, que é também de outros líderes políticos que foram reconduzidos em razão dessa circunstância. Mas eu queria retomar aquele fio que o senhor estava falando do PSP, e eu queria lhe perguntar, que houve um momento em que se imaginava que o Adhemar de Barros ia indicar o seu nome para suceder, e no fim foi o Lucas Nogueira Garcia. Eu queria saber se o senhor tem alguma frustração de, tendo sido reitor da universidade, tendo sido secretário de Estado, nunca ter sido governador do seu estado e não ter feito carreira política, ou o senhor acha que foi uma boa coisa não ter feito carreira política? No fundo, para mim foi uma boa coisa. Um meu amigo me disse uma vez, com muita razão, que a frustração política, para mim, foi um grande benefício. Porque com a frustração política eu pude realizar uma obra cultural que eu não teria realizado se tivesse tido outro caminho e outro destino. De maneira que este mundo é feito de compensações. Eu me sinto muito grato à minha própria existência, porque ela tem sido muito benéfica para comigo mesmo. Porque se eu falhei, de fato, houve manifestação em São Paulo, na época, no sentido de que eu fosse o candidato a governador do estado, em razão da obra que estava realizando na Universidade de São Paulo. Mas houve um conflito com Adhemar de Barros, que era um homem muito difícil, e de maneira que o nosso tratamento, o nosso convencionamento, a nossa convivência sempre foi muito difícil, com altos e baixos, porque eu não posso estar aqui explicando as razões deste fato. Então, ele preferiu a escolha de Lucas Nogueira Garcês, que tinha sido, aliás, escolhido por mim, indicado por mim, para ser secretário de Obras do Estado de São Paulo. São coisas diretas por linhas tortas. Professor, deixa eu aproveitar para lhe perguntar, porque no fundo a pergunta do Neumann coloca, enfim, as dificuldades do intelectual na política, não? O senhor sempre buscou viver a teoria e teorizar a vida. Este é um tema permanente na sua reflexão. Nós falamos dos partidos e da sua fragilidade no Brasil. O senhor conviveu com o Adhemar, o senhor conviveu com o Getúlio, o senhor conviveu com o Santiago Dantas, que era também um dos seus companheiros nos anos 30. 3 tipos de personalidade políticas muito diferentes. Como é que o senhor descreveria esta convivência com este tipo de personagem que foram operadores políticos, o Adhemar e o Getúlio, e o Santiago, que era um grande intelectual atuando na política? Essa sua observação é exata. É muito difícil conciliar, sobretudo no Brasil, a atuação política com uma atividade intelectual. Há sempre o perigo de um choque e de um conflito. As 3 personalidades, porém, tinham aspectos positivos que me atraíam. A mim me atraía, por exemplo, a concepção de Adhemar de Barros como construtor. Adhemar de Barros não é apenas um homem que podia se valer das circunstâncias para se enriquecer, segundo a acusação corrente, mas ele era um político de grande visão. Ele tinha uma visão ampla das coisas do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da industrialização do Estado de São Paulo. Um homem que pensou pela primeira vez em fazer uma estrada que chamou Anchieta, e depois a Imigrante, e depois essa ideia das grandes coisas com grande capacidade realizadora. Isso me encantava, porquanto eu tenho
simpatia pelos realizadores. Não é porque me chame Reale, mas é por ter da realidade o desejo professor, de ver realizado alguma Adhemar, coisa. Mas eu tenho que atender primeiro uma pergunta feita, Obrigado. que ser feita. Professor, o senhor falava agora há pouco que os bons administradores foram reconhecidos, na última eleição, não é? Bom, tem sempre os aspectos, no aspecto técnico, aspecto moral. Agora, no aspecto jurídico, os tribunais estão entupidos de ações contra o administrador municipal, o administrador estadual e o governo federal. O que acontece? Será que o político, o administrador público brasileiro não sabe administrar dentro da lei? É isso que acontece? Bom, infelizmente existe uma certa margem. Eu não vou generalizar, no sentido de dizer que o político brasileiro é corrupto por natureza, porque seria injusto. Não vamos estender uma qualidade negativa porque em determinado grupo o é. De maneira que um dos efeitos brasileiros é esse diagnóstico precipitado de generalização. Generaliza-se um vício, como se generaliza também uma virtude. De maneira que o indispensável é reconhecer que, infelizmente, há uma certa tendência que vem de longe, desde o tempo do Brasil colônia, e que marcou a vida colonial de uma maneira muito séria. De maneira que, muitas vezes, havia intervenção do governo português da colônia, não por aquele motivo, mas em razão da corrupção. De maneira que é um mal que nós precisamos corrigir. Mas, professor, a nossa política peca muito de falta de ética. Dentro desse senhor, você estava falando do Adhemar empreendedor e eu me lembrei que... Mas eu quero continuar a responder. A mesma coisa acontece com Getúlio Vargas, que era um homem, inegavelmente, tem aspectos negativos, mas tinha também grandes aspectos positivos. O Estado Novo fez uma revolução administrativa nesse país e não se leva em conta isso. Antes do Estado Novo, os municípios não tinham estrutura administrativa, não tinham organização administrativa. O Estado Novo foi o DASP. O DASP foi uma grande estrutura administrativa. E assim, isso apenas para lembrar uma coisa. Depois eu voltarei a esse assunto se houver oportunidade. É que eu queria retomar o assunto do Adhemar, porque o Adhemar ficou conhecido no folclore como o homem do rouba, mas faz. Ele nunca seria uma injustiça também. Mas existe uma espécie de mentalidade corrente, inclusive na população de São Paulo, que mantém até hoje uma certa propensão a escolher líderes que sejam empreendedores, mesmo que eticamente não sejam assim muito corretos. É o caso da corrente malufista, por exemplo, agora, que é uma herdeira ou ilegítima desse ademarismo, não é verdade? Quer dizer, existe essa mentalidade popular. Infelizmente existe. Infelizmente existe essa mentalidade popular e esta eleição última no Brasil inteiro talvez terá contribuído para abrir os olhos dos eleitores. É o aspecto positivo que eu vejo na última eleição. É de alertar o eleitorado no sentido de não se deixar levar apenas pelo fazer, porque também importa saber fazer para quê, com que fim e, sobretudo, à sombra de que valores éticos e valores morais. Professor Reale. Você acha que o Brasil hoje tem algum grande político, professor? Como é? O senhor acha que no Brasil hoje existe algum grande político ou mais de um? Político? Bom político, grande político. Algum estadista? Nunca faltaram líderes políticos no Brasil, mas se nós compararmos com um passado recente, nós verificamos que houve uma certa queda. Pensa-se, por exemplo, na Assembleia Constituinte de 46. Pensa-se na política durante a década de 40 ou de 50. É a época que nós temos um Afonso Arino de Melo Franco, é a época que nós tínhamos um Carlos Lacerda e assim por diante, de maneira que eram homens que tinham um grande preparo político, teórico,
além de ter um grande preparo de natureza prática. Hoje, com a maior população que nós temos, nós devíamos ter uma elite política muito mais numerosa. Nós devíamos ter uma aristocracia política bem mais densa. É a razão pela qual eu tenho dado tanta importância à problemática cultural. O caro amigo Sérgio Lava perguntou por que eu ligo uma coisa com a outra. Por que eu dou tanta importância à cultura até o ponto de ser adepto de uma corrente filosófica chamada culturalismo? Porque eu acho que o Brasil está pecando por falta de cultura. A cultura brasileira não é densa, não é complexa, tem muitas lacunas, tem muitos vazios, a começar da escola fundamental, que é uma escola de informação e não é uma escola de formação. A escola fundamental, o ensino fundamental devia ser, acima de tudo, um ensino informativo e formativo. E, no entanto, é apenas de informação. Não há o cuidado de formar um trabalhador, de formar um cidadão, de formar algo que venha a compor a coletividade de maneira positiva, realizando na realidade o bem comum. Isso devia começar de maneira que o problema é muito complexo, eu apenas dou uma pincelada aqui e ali numa perspectiva. O problema é um jogo de perspectiva para depois encontrar uma solução. A Luísa perguntou se há grandes políticos brasileiros. Pediu uma análise sobre os políticos. Eu acho que temos grandes políticos brasileiros. Agora, e o eleitor? O que o senhor acha do eleitor brasileiro? Eu quero evitar de fazer nomes. Mas eu não posso deixar de reconhecer que Fernando Henrique Cardoso é uma grande figura política. Porquanto ele tem tido o grande mérito de projetar o país internacionalmente, uma presença internacional que antes não tinha. E além de ter tido o grande mérito de vencer o mal maior que era da inflação vertiginosa. Ele começou isso como ministro da Fazenda. Eu não estou de acordo com o Fernando Henrique Cardoso em todos os pontos da sua administração. Entendo, por exemplo, que a administração federal é excessivamente fiscalista, olvidando muitas vezes os aspectos sociais. Porém, nós devemos levar em conta que vencer a inflação é realizar uma tarefa social. A moeda estável é uma garantia, sobretudo, para o assalariado. De maneira que esta ideia ficou central, é o eixo em torno da qual gira toda a administração atual. Eu acho que era preciso trazer novas perspectivas, não ficar apenas pensando nisso, pensar em outras coisas mais que o país está reclamando, quando nós temos tamanha distribuição de riqueza iníqua que precisaria ser superada. Agora, professor, o senhor falou que houve uma clara opção pela ética nessa eleição. E o senhor acredita que os partidos políticos evoluem nessa mesma direção do eleitorado? Eu tenho a impressão que sim. Porquanto o eleitorado é a massa com a qual o partido trabalha. Quando os líderes do partido percebem que a diretriz é uma, ele não deixa de segui-la como condição do seu próprio interesse. De maneira que eu tenho a esperança de que haja uma modificação. Aliás, essa modificação já vinha sendo feita. E aqui eu peço atenção para o seguinte fato. Eu disse que o Brasil não tem partidos políticos bem organizados, porque, infelizmente, quando as coisas parecem que estão se organizando, surge um fato imprevisto e interrompe essa formação. Pense um pouco no passado. Existia a UDN, que era um partido liberal, o PSD, que era um partido conservador, o PTB, que era um partido de função social, o PR, que era um partido intermédio. Esses partidos estavam aos poucos se consolidando, aos poucos atingindo uma diretriz, quando repentinamente tudo vem abaixo, através de uma ditadura. Porque é preciso não esquecer que 25 anos de ditadura enfeiam o nosso século atual. De maneira que a mesma coisa acontece depois, quando se restabelece os partidos políticos. O grande erro de Castelo Branco, qual foi?
mandar fechar os partidos políticos para que nós tivéssemos aqui democracia americana. E criou artificialmente 2 partidos? a Arena e o MDB. Como se criando 2 partidos, nós estaríamos restabelecendo, ou melhor, seguindo o modelo americano, que é o produto da experiência e não do artifício puramente político. Agora, os partidos que estão na semana passada, 10 dias depois do eleitor ter feito a opção pela ética, que eu acho que aqui todo mundo concorda com isso, o próprio Congresso tratou de reinterpretar a lei de crime fiscal e permite, quer dizer, que acaba beneficiando prefeitos gastadores. Não existe um pouco caso com a lei que também leva a esse desleixo do brasileiro? A rigor, num país que tem consciência ética, não havia necessidade de fazer um código de responsabilidade fiscal, porque essa responsabilidade estava imanente no exercício do poder público. Mas, diante daquilo, da realidade nacional, não há outra coisa senão fazer um código de ética, um código de responsabilidade fiscal, que, aliás, é um código bem feito. Tomara que ele se torne uma realidade e não fique apenas uma promessa. A lei do crime, porque se não tiver a lei do crime, o cara também não obedece à lei de responsabilidade fiscal. Criar o código e criar o código e seguir a lei do crime. Mas quando foi feita o código, a lei da responsabilidade fiscal, já foi pensando na outra lei do crime. Era apenas o primeiro passo para fazer o código da responsabilidade criminal. Professor Reale, o segundo volume das suas memórias, que tem como título A Balança e a Espada, o senhor, na página 26 do livro, o senhor diz que, se eu entendi bem, citando Pascal, o senhor diz que, na verdade, passou a vida toda tentando fazer com que a espada servisse à balança. Quer dizer, e de alguma forma, ao longo das suas memórias, fica claro isso, que em vários momentos o senhor participou de regimes, inclusive do início do regime militar, o senhor teve proximidade com o regime, embora tendo críticas, porque o senhor achava que era a maneira de se aproximar disso. A sua pergunta é muito oportuna, porquanto eu devo esclarecer a minha posição perante o regime militar. Eu sempre fui um homem que nunca quis ser ausente nem ficar em cima do muro. E achava que quando possível, podia colaborar, ainda que, entre parênteses, negasse esse ou aquele aspecto. Eu não exerci nenhuma função administrativa durante todo o regime militar. Fiz consultas jurídicas gratuitas. Sérgio Laffer ainda se lembrou recentemente, agora há poucos instantes, da elaboração que eu tive a convite do ministro do Exterior no que se refere a Itaipu. A solução que eu consegui conceber no sentido de uma construção de uma usina que obedecesse a uma legislação própria, porque a usina obedeceria a que legislação? A brasileira ou a paraguaia? Então se fez a primeira empresa internacional, binacional, que se constituiu e que foi depois copiada em outros países para as mesmas situações. Eu, por esse dinheiro, eu transcrevo nesse meu volume a carta em que o ministro Gibson agradece a minha colaboração e te agradece também pelo fato de não ter cobrado nada. Não cobrei honorários para esta colaboração, de maneira que não tinha interesse material nenhum no regime militar. Qual foi o cargo que eu ocupei durante o regime militar? Durante 15 anos. Foi o cargo de membro do Conselho Federal de Cultura. Quem é que pertencia ao Conselho Federal de Cultura? Gilberto Freire, Afonso Arinos de Melo Franco, o grande liberal histórico do Brasil, Pedro Calmon e outros nomes, Viana Moog, e no momento estão faltando outros nomes. Mas o que havia de mais importante na cultura brasileira compunha o Conselho Federal de Cultura. E o Conselho Federal de Cultura não representava nada do ponto de vista econômico. Eles não pagavam apenas a viagem e um jeton insignificante menor do que aquele que era pago pela Academia Brasileira de Letras.
De maneira que eu me sinto muito folgado diante desta afirmação de que prestei apoio ao regime militar. Nunca ocupei um cargo público administrativo, sempre prestei cultura, a não ser este do Conselho de Cultura, que não tinha de maneira alguma qualquer responsabilidade. Mas o senhor acha que ao longo da sua vida conseguiu fazer essa aproximação da espada e da balança? Quer dizer, que a espada servisse à justiça? Procurei realizar isto. E, de certa maneira, contribuí na época de Petrônio Portela, ministro Petrônio Portela, quando ele começou a tomar as primeiras providências para acabar com atos institucionais, eu colaborei. Eu fiz projetos de reforma constitucional a pedido dele, de maneira oculta, colaborei espontaneamente, aceitando o maior silêncio a respeito desse trabalho, de maneira que era a maneira de acabar era compor a espada com a balança. Por outro lado, durante o governo de Costa e Silva, o presidente Costa e Silva, que é uma figura que merecia ser reexaminada, o presidente Costa e Silva quis pôr termo ao AI-5 e convidou alguns juristas para fazer parte de uma revisão da Constituição de 67. Eu não me recusei. Por quê? Porque queria que a espada estivesse ao lado da balança e a balança ao lado da espada. E foi feito um projeto de reforma da Constituição de 67. E eu posso agora adiantar publicamente, na ocasião, o presidente Costa e Silva me declarou que o primeiro gesto dele seria seguir aquilo que eu estava propondo, a revogação do AI-5 por um decreto presidencial. Infelizmente, ele teve um derrame, veio a falecer. Quem era o coordenador dessa reforma da Carta de 1967? Era o vice-presidente Pedro Aleixo, o grande liberal de Minas Gerais. E o que aconteceu quando Costa e Silva foi vítima de uma trombose? A linha dura do Exército constituiu às pressas um triunvirato militar, depôs o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, e impôs um governo que depois veio a ser chefiado pelo presidente Médici. De maneira que, eis aí mais uma colaboração minha, fracassada. Infelizmente, fracassei, porque fracassamos todos. Portanto, se a morte não tivesse surpreendido a Costa e Silva, o regime militar teria tido uma curta duração. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta mais de caráter pessoal, nesse último segmento. O senhor disse, com muita humildade, que o senhor se considera um privilegiado pela vida que o senhor teve. O senhor enfrentou grandes golpes, a perda de sua filha, a perda da mulher de sua vida. O senhor enfrenta esses golpes porque o senhor é um homem religioso. O que é que o faz enfrentar esses golpes e continuar achando que é um homem privilegiado? Eu tenho a impressão que influi. A religiosidade minha cresceu nos últimos anos, sobretudo após a morte de minha mulher. De maneira que eu não vou responder que foi um sentimento religioso, porque seria falso a falar de um sentimento religioso. Eu quero dizer que foi talvez um sentimento de integridade. Foi sentir que a vida é aquilo que Jacques Figueiredo ensinou de uma maneira impressionante. Diz Jacques Figueiredo, a vida é a única oportunidade que nós temos de aperfeiçoarmos. E esse ensinamento de Jacques Figueiredo ficou no meu espírito. De maneira que quando perdi a minha filha da maneira mais trágica, minha filha e meu genro, da maneira mais trágica possível,
num incêndio no hotel onde tinham pousado apenas para tomar um avião, para ir para a Suécia. Quando perdi minhas filhas e meu genro, eu achei que devia ter uma responsabilidade, substituí-los, afrontar a desgraça assumindo um dever, tratar dos meus filhos, como se fossem filhos dados por Deus. E então, a minha vida tem sido isto, afrontar os momentos difíceis pela consciência da responsabilidade. Professor, nós não falamos aqui ainda do judiciário. O que o senhor acha do judiciário brasileiro hoje? Bom, tem se falado muito na crise do Poder Judiciário. E é um problema extremamente complexo. Eu daria 3 razões para, talvez, poder resolver esta crise. Em primeiro lugar, a crise do Judiciário decorre da contradição que existe na nossa legislação, sobretudo processual civil e processual penal. Nós somos muito zelosos das chamadas garantias e privilégios individuais. E, em razão dessas garantias e privilégios, criamos recursos de toda quanto é espécie, incidentes processuais de toda ordem, de maneira que um bom advogado, com muita facilidade, faz com que dure anos uma ação que, na realidade, devia durar pouco se os nossos tribunais tivessem a organização americana mais popular e menos tribunícia. De maneira que esta é a primeiro fato que eu trago como razão da crise. A segunda é a própria estrutura do nosso Poder Judiciário, que devia passar por uma modificação. Não que eu seja, por exemplo, a favor da extinção da justiça trabalhista, mas a justiça trabalhista não deve ser corporativa, não deve ter representação de classe, não deve ter classistas, nem da primeira, nem muito menos da segunda instância ou terceira instância, de maneira que outras reformas tinham que ser feitas. E, sobretudo, uma reforma de natureza de distribuição de competências. O que quero dizer isto? O que eu quero dizer é que nós devemos olhar a situação judicial do país e fazer essa pergunta: qual é o maior número de ações que estão entupindo os tribunais? São as ações administrativas e fiscais. São as ações movidas contra a União, os estados e os municípios. Então, são ações de natureza ou administrativa ou tributária. E então, sendo assim, nós devíamos olhar para esse aspecto, criar aquilo que eu chamo a justiça tributária. Durante muitos anos eu lutei para que fosse criado no Brasil o contencioso administrativo. Por que não criar o contencioso administrativo como tem na França, como tem na Itália, para julgar as questões em que o interesse público é o interesse administrativo que está entulhando a justiça comum? Mas imediatamente surge o abstratismo jurídico e declara: nenhuma lesão de direito deve ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário. E nós vivemos com essas fórmulas que podiam ser contemporizadas. Bastaria criar a justiça administrativa, já que não se quer que haja sempre justiça. É um exemplo que eu estava dizendo. O senhor é a favor da súmula vinculante? Sou a favor da súmula vinculante. Sou a favor da súmula vinculante porque ela cortaria imediatamente o número imenso de ações movidas pelo Poder Administrativo. Os que são advogados da administração recebem ordem para não perder a oportunidade de qualquer recurso. Quando o município é condenado ou o Estado é condenado, e a questão já foi julgada pelo Supremo Tribunal diversas vezes, e o Supremo já fixou uma diretriz, não se segue. O governo é o primeiro a não dar exemplo, devia seguir
a decisão do Supremo e pagar e responder. Não, empurra com a barriga, digamos assim, em linguagem popular, através de um recurso e recursos sucessivos. Se houvesse a súmula vinculante, nós fazíamos um peneiramento imediato de uma série de ações e voltaríamos a ter algum resultado prático. Outro tema que o senhor... O que o senhor acha do Tribunal de Contas? Outro tema que o senhor aborda e que é pergunta de nossos telespectadores, Anderson Moreira Lugão, funcionário do Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, e Alexandre Terra Nova, também da capital, perguntam como é que o senhor avalia a avalanche de medidas provisórias editadas no atual governo. Bom, as medidas provisórias foram resultado de uma má orientação da Assembleia Nacional Constituinte. Vejam bem, a questão é muito complexa. A medida provisória foi uma medida de última instância, de última hora. Mas tudo isso resultou do seguinte fato. O presidente José Sarney nomeou uma comissão para fazer um anteprojeto da Constituição, que servisse de guia aos deputados quando se reunissem para ter Assembleia. E eu fiz parte desta Assembleia. E fiz parte, presidi, a comissão foi presidida por Afonso Arino de Melo Franco. E eu presidia o setor do Poder Judiciário e propus a criação do Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma vaidade minha, porque tinha feito essa proposta 20 anos antes à Ordem dos Advogados, sem nenhum resultado. Então, o que aconteceu? Nesta comissão foi criada uma espécie de parlamentarismo e, ao mesmo tempo, diminuído o mandato dos presidentes da República. E mudou-se também a sistemática eleitoral. E o projeto foi levado ao presidente Sarney. Quando ele viu que havia parlamentarismo que ia interferir no seu poder de presidente da República, ele convidou Afonso Arino e toda a comissão, fez uma grande festa, deu o colar de grande cruz para Afonso Arinos e engavetou o projeto. De maneira que quando a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu, não tinha uma diretriz prévia para seu governo. E começaram a pipocar propostas de tudo quanto é lado e deu no que deu, nesse totalitarismo normativo que está aí, que é a Constituição de 1988, que até agora estamos reformando. E na última hora, diante da confusão da Constituição, que não sabia se era presidencialista, parlamentarista e assim por diante, criou-se a medida provisória, que não é senão uma contrafacção do decreto-lei do tempo do Estado Novo. E como a legislação é tardia, como o Congresso Nacional, infelizmente, não tem uma atuação imediata, foi feita, em primeiro lugar, a medida provisória. Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Se não houvesse medida provisória, não teríamos tido a reforma feita do Real, que foi feita por medida provisória, que devia ter sido apreciada imediatamente pelo Congresso. E o Congresso não apreciou. Então nós íamos perder essa reforma, porque o Congresso não tomou conhecimento diante do prazo de 60 dias. Imediatamente o presidente da República renovou a medida provisória e foi renovando assim afora. Do ponto de vista formal e jurídico, é inconstitucional. Professor... Porque não há urgência que se prolonga no tempo. A medida provisória é feita para atender a casos urgentes. Que urgência é esta que se prolonga no tempo e se renova? É urgente, é urgentíssima, diferente das outras, porque é uma longa urgência. Não tem nada de provisório, né? Professor... De maneira que a medida provisória devia ser suprimida e mantida exclusivamente no plano tributário com muitas cautelas. Porque, na realidade, o que acontece é que hoje toda a legislação está na mão do presidente da República. Professor,
tem uma medida provisória que ela pode, de alguma maneira, de maneira indireta, influir na privatização do Banespa que acontece dentro de uma semana. Ela alterou normas de processos e ela pode minimizar, ela pode tornar bem menor uma guerra de liminares que aconteceu na privatização da Companhia Vale do Rio Doce e depois do sistema Telebrás. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor considera lícito ao governo alterar uma série de normas de processo para evitar essa guerra de liminares. Bom, a medida provisória tem servido de instrumento para todos os fins, grandes e bons fins, e também, às vezes, para atender às necessidades fiscalistas do governo. De maneira que seus exemplos vêm apenas mostrar que se trata de uma medida que não devia ser normal. Ela devia ter um caráter excepcional. A medida excepcional se justifica perfeitamente, porquanto há imprevisto na vida política que pode, sem dúvida alguma, exigir medidas imediatas. A medida provisória foi criada na Itália, mas não exatamente como é feita, entra em vigor imediatamente, subordinada à apreciação do legislativo. Mas o legislativo italiano funciona. Na Itália não há nenhuma medida provisória renovada. De maneira que a culpa não está na medida provisória. A culpa está também na estrutura do legislativo brasileiro. Professor, hoje se fala em extinção do Tribunal de Contas do município. Por exemplo, São Paulo tem Tribunal de Contas. Exato. O que o senhor acha desses tribunais de contas que existem em alguns municípios brasileiros? Você acha que devem continuar as suas funções ou ser extintos e a sua competência passar para o Tribunal de Contas do Estado? Eu tenho a minha opinião que o Tribunal de Contas do município não devia existir. O que passa na administração de contas do município está em condições perfeitas de ser analisada pelo Tribunal de Contas Estadual. Não há razão nenhuma. A justificativa é que São Paulo tem um grande orçamento, mas nesse caso nós teríamos que não admitir o Tribunal de Contas da União a pretexto de que o Brasil é muito grande. O raciocínio não tem pega jurídica, é apenas uma desculpa para legitimar a existência de um órgão que, na realidade, não tem legitimidade. Professor, e que avaliação o senhor faz do Ministério Público, a atuação do Ministério Público? Eu gostaria que falasse um pouco mais rápido. Que avaliação o senhor faz da atuação do Ministério Público desde a Constituição de 88? Quer dizer, do Ministério Público? Ministério Público, isso. O Ministério Público tem uma grande responsabilidade e eu me sinto bem para falar, porque fui um dos proponentes da criação a proposta surgiu do próprio Ministério Público, que há muito tempo vivia reclamando a sua independência para não ser apenas alonga-manos do Poder Executivo. E eu aceitei essa tese como presidente da subcomissão do Poder Judiciário. E acho que o Ministério Público tem realizado uma função positiva de maior, às vezes um pouco exagerado. Às vezes um pouco exagerado e, sobretudo, em matéria de proteção do meio ambiente, tem ido muito longe, que se existisse o Ministério Público atual, nós ainda estaríamos com o território nas fronteiras das Tordesilhas. Essa preocupação da salvaguarda da natureza levada ao extremo. Há muitos exageros e há outras lacunas. Por exemplo, a mulher pobre, sobretudo a mulher pobre, é abandonada pelo marido, pelo companheiro, e a mulher fica com uma porção de filhos para criar. E onde é que está o Ministério Público para apurar a responsabilidade de paternidade do fujão? Não é? Eu pergunto, não será um fato difuso? Não é um fato coletivo a merecer a interferência do Ministério Público? De maneira que o Ministério Público tem exercido uma função positiva, tem tido uma função... Agora, o que o Ministério Público tem que fazer é agir como se fosse um juiz. Não ficar na praça para se mostrar. Há certos promotores e procuradores que gostam muito de se fazer notar.
que se mostram excessivamente. A justiça usa vendas, não é para não ver, é para não se ostentar. De maneira que o indispensável é que o Ministério Público tenha um pouco mais de resguardo do seu poder. Foi-lhe dado uma grande força, que não abuse apenas para mostrar a força. É apenas uma observação de um velho advogado. Professor, o governo e principalmente a oposição, nos últimos anos, tem buscado muito no judiciário respostas para questões políticas, privatizações, reformas. Eu indagaria o senhor se esse fenômeno que algumas pessoas chamam de politização do judiciário representa o fortalecimento da justiça ou o desvirtuamento de seu papel. Bom, é sempre aquela tese que eu lembrei ainda há pouco tempo. Nenhuma lesão a direito pode ser subtraído ao conhecimento do Poder Judiciário. Com base nesta tese, tem-se alargado em demasia o recurso ao Poder Judiciário. E, infelizmente, juízes, às vezes não preparados, numa comarca do interior, suspendem uma medida provisória ou suspendem uma ação administrativa, causando grande dano à nação, porque ele não tem informações suficientes. Inegavelmente existe um excesso de juridismo na interferência das ações políticas. E aí nós esquecemos que em matéria constitucional a mera jurisdição formal não basta. A Constituição é um diploma legislativo, não há dúvida, mas jurídico-político. Não é apenas jurídico formal, é jurídico-político. E existem estratégias políticas indispensáveis para a administração de um país. E muitas vezes essas estratégias são impossibilitadas em função de uma norma abstrata que nada tem a ver com a substância do problema. Agora, professor, eu gostaria só de dizer um ponto. Eu acompanhei as comemorações como seu velho aluno hoje, dos seus 60 anos, dos seus 70, dos seus 80, dos seus 90. Eu acho que a comemoração dos 90 anos tem um mérito indiscutível, que é o do reconhecimento da sua presença na vida política e na vida cultural do Brasil. O reconhecimento que o senhor é um ponto de referência. As pessoas podem concordar ou podem discordar, mas não podem deixar de tomar conhecimento da importância daquilo que o senhor diz e da sua reflexão. E o senhor tem se valido do artigo do jornal, do seu artigo no Estado, com regularidade, como um meio de ação pública de um intelectual participante. Eu acho que é essa discussão que estamos tendo, assim como aquilo que se viu nesses dias, exprime o reconhecimento desta autoridade que o senhor inegavelmente tem, e conquistada pelo seu trabalho, pela sua reflexão, pela sua dedicação. Nós hoje ouvimos até mesmo aqui no programa uma ou outra observação ou pergunta que vieram aí dos telespectadores que não deixavam de ter a conotação do patrulhamento ideológico. E eu creio que o senhor aproveitou essa oportunidade para deixar claro aquilo que foi a sua vida, quais foram as suas posições, por que o senhor as tomou e qual é o significado. Porque eu acho que esta dimensão do reconhecimento da sua autoridade e da importância da sua palavra é a lição que eu colho da celebração dos seus 90 anos. E eu queria pegar uma carona no Celso Lafra, professor. Eu quero dizer que, na realidade, eu estou servindo de um pretexto para prestar homenagem aos mestres de direito antigos e modernos. Eu queria pegar carona com o Celso Lafra e lhe fazer uma pergunta. Um repórter do Estado fez uma colega sua, nonagenária, Raquel de Queiroz, sua colega na Academia Brasileira de Letras. Perguntou como ela se sentia. Ela disse, eu me sinto péssima. Como é que o senhor se sente aos 90 anos? Eu me confesso que eu não poderia compartilhar. Infelizmente, a caríssima amiga Isso é um pouco do charme Raquel dela, né? de Queiroz, que é minha coetânea, vai fazer 90 anos no dia 17, Raquel de Queiroz teve um problema físico que quase a deixou impossibilitada de escrever e até de falar. De maneira que eu compreendo o que ela fala
no péssimo. Felizmente, organicamente, eu estou conseguindo me sobreviver. Porquanto, como eu digo num certo verso, porque de vez em quando eu sou também poeta, existir é resistir. Existir é resistir em todos os sentidos, quer individual, quer socialmente. De maneira que, com isso, eu tenho que agradecer esta oportunidade que eu tenho de falar, não apenas aos presentes, mas aos que me ouvem por esse Brasil lá fora, e dizer que se eu posso dizer algo de significativo, é que a grande força que tenho tido ao longo da minha vida chama-se amor. Amor à família, amor à pátria, amor ao homem, amor à humanidade, amor como compreensão de uma vida eterna, amor como sentido de vida. Professor Miguel Reale, muito obrigado pela sua entrevista. Nós recebemos centenas de mensagens via internet, por telefone, por fax. Como costuma acontecer aqui no programa, elas serão encaminhadas para que o senhor tome conhecimento e eventualmente responda. Muitas das perguntas não puderam, evidentemente, ser respondidas, porque 1h30 é muito tempo para a televisão, mas é pouco tempo para a gente discutir questões tão importantes. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua trajetória na vida, e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma ótima semana, uma boa noite e até lá.